E hoje nós vamos falar sobre Não É Como nos Filmes, essa continuação de Melhor do que nos Filmes. Eu não gostei de Melhor do que nos Filmes, eu já fiz um vídeo no TikTok falando sobre isso. Hoje nós vamos falar apenas sobre a continuação. E eu tenho pouco a dizer sobre esse livro, apenas que foi um livro que me surpreendeu um pouco, me surpreendeu positivamente, mas ainda assim eu não entendo o hype todo. O livro conta a história do ex da Liz, só que agora mais maduros, né? Um ponto de vista após 2 anos os acontecimentos do último livro. E eles estão na faculdade, eles não são mais um casal. E nesse livro nós temos 2 pontos de vista, né? Que o ex agora ele quer reconquistar a Liz, e nós vemos todo esse esforço que ele faz pra reconquistá-la. Só que assim, gente, é um livro que, na minha opinião, ele se sustenta nas referências aos filmes e nas referências a músicas, principalmente a Taylor Swift. Ai, mas a Taylor Swift é pouco citada. Não é não, amor. O livro, pra mim, ele foi melhor do que o primeiro. Principalmente porque nós temos 2 pontos de vista. E isso é uma coisa que eu gostaria que tivesse já tido no primeiro. Nós temos 2 pontos de vista. Os personagens estão mais maduros. Eles estão lidando com uma carga emocional de uma forma um pouco melhor. Ainda assim, tem aquela coisa da falta de comunicação, aquela baboseira toda. Só que assim, precisa ter, né? Se não tivesse isso, não teria livro. É uma coisa que não me agrada. Eu já falei isso em outros vídeos. Essa coisa da falta de comunicação não é uma coisa que me pega tanto. Mas assim, como eles estão, tipo, acabaram de fazer 20 anos, né? Eles estão ainda numa fase que é muito difícil você saber se comunicar muito bem. A gente até passa pano, né? Porque eles ainda estão muito jovens. Tem muita coisa nesse livro que me desagradou demais. A Liz não foi uma dessas coisas, o que pra mim foi uma surpresa, porque no primeiro livro eu não gostei do livro justamente pela Liz, sabe? Nesse livro, ela não foi uma decepção, não foi um estresse. Eu não sei se é porque eu já fui esperando o pior da Liz. Ela não foi essa pessoa. Ela tá uma personagem mais diferente, mais madura, assim. Ela tá na faculdade, ela tá estagiando, ela tá fazendo outras coisas, além de ser só a Liz. E ela é uma Liz bem diferente, né? Porque ela tá trabalhando com esportes e tudo mais. Não uma Liz que tá trabalhando com filmes e música, o que eu esperava que fosse acontecer. E nesse livro nós também temos o Wes, né? Que ele tá voltando pra faculdade. Ele era pra ser um veterano, mas ele tá como calouro, porque ele tinha saído da faculdade após o falecimento do pai dele. E ele tá nessa pira de que ele quer reconquistar a vida dele e a ex-namorada, que no caso é a Liz. Só que assim, nesse livro, o que me estressou foi justamente o Wes. O que me estressou, além de tudo, foi a falta de comunicação da parte dele, porque ele sempre foi um adolescente mais maduro, um adolescente mais comunicativo, e sempre se fez ali presente. Então, ter tido esse Wes, que parece que menos maduro, foi uma coisa que me decepcionou um pouco. A gente chega no livro, né, sabendo que eles não estão mais juntos como casal. Isso a gente já chega assim, como bomba. Como assim eles não estão mais juntos? E aí a gente entende os motivos que levaram eles a se separar. E a gente entende que é por conta do luto e tudo mais. Só que isso foi a única coisa que eu achei que foi tratada de uma forma mais madura, assim. Porque o luto também é uma coisa muito particular, né? É uma coisa muito pessoal de cada um. E na forma como foi abordada no livro, eu gostei, eu entendi. Eu achei que foi bem maduro, assim. Mas ainda assim me pegou um pouco. Mas o que me pegou de fato foi a demora para o romance do Wes da Liz se desenrolar. Porque, gente, tava chegando já em 70% e ainda não tava acontecendo nada. Foi pra isso que eu estava ali. Eu estava ali pra ver os 2 juntos. Eu não imaginei, pra ser bem sincera, o que iria acontecer, mas eu não achava que seria isso. Eu queria ter visto mais dos 2 juntos, eu queria... Não exatamente como no primeiro livro, mas de uma forma mais madura mesmo. E eu acho que deixaram muito a desejar isso. Porque tudo bem, a gente viu, né, o final de 2 juntos, uma gracinha e tudo mais. Só que demorou demais, sabe? Fica aquela coisa muito insistente do Wes em cima, em cima, em cima. E a Liz, tipo, se fazendo de difícil porque ela estava magoada. Claro que ela ainda gostava dele, ela tava aquela coisa, finge que é meu namorado pra ele me deixar em paz. Tipo assim, ai, amiga, sabe? Você já tem 20 anos, cara. O romance, né, como eu falei, eu ainda acho que ele se sustenta muito das referências. Tem muita referência a músicas, filmes e séries e tudo mais. Chegou uma parte no livro que eu não aguentei. Que é a parte, acho que o Wes tá se declarando pra Liz. E aí ele fala sobre Taylor Swift. Ele começa a citar Taylor Swift. Tipo assim, ai, sabe? Eu achei tão, tipo assim, tão forçado. É uma coisa tão... que não me pega, sabe? É uma coisa que eu acho forçado. Eu não consigo pensar isso acontecendo. Ah, mas é um livro. Não me interessa, gente. Tem coisas que me desagradam. Talvez eu esteja sendo só meio ranzinza. Talvez.
Mas é porque eu não consigo, sabe? Eu sei que existem romances melhores, romances que têm mais construção. E realmente, a única coisa que eu gostei mais desse livro foi a forma como o luto foi abordado, sabe? Porque eu achei esse livro mais maduro, eu achei o tom dele mais sério. Apesar de ainda ser um livro bem bobo, sabe? Bem juvenil, ele já me passa um tom mais sério, um tom mais... Talvez poderia ser um livro mais adulto, assim. No geral, achei legal, tiveram momentos divertidos, mas o livro se estende demais. Eu acho que é um livro que poderia ser muito menor. É um livro que, gente, poderia ter sido mais enxugado e poderia ter abordado outras coisas, como, por exemplo, o estágio da Liz, o documentário. Essas coisas poderiam ter funcionado um pouco mais, ter se estendido mais. A carreira do Wes também, queria ter visto essas coisas mais a fundo, sabe? Porque o Wes, ele volta pra faculdade, ele quer recuperar, né? Ele quer conseguir bolsas e, sei lá, o futuro dele, pipipi, papapó. A gente não vê quase nada disso, a gente vê eles em festas, em romances, né? Ele tentando reconquistar a Liz a todo custo. Mas é isso, sabe? A gente vê pouco deles progredindo de fato. E isso é uma coisa que eu queria ter visto mais do Wes também, lidando com o luto, principalmente, né, nesses flashbacks, assim. Eu acho que teria sido muito bom se tivesse mostrado mais dele disposto, sabe? Ele enfrentando as coisas. Sei lá, eu acho que teria sido bem motivador, assim, até pra pessoas que podem estar neste momento, né? Agora, nessa vida. Então, assim, não sei, eu acho que foi um livro que poderia ter sido muito melhor, mas se prendeu no básico. Eu entendo por que é um livro tão querido, como eu já falei, são as referências, e é muito legal, sim, a gente vê uma citação de uma música que a gente gosta, de um filme que a gente adora. Eu acho que o livro precisa mais do que referências pra se sustentar, pelo menos alguns, né? Mas é isso, e até o próximo vídeo. Tchau!